Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre o que significa esta vida nova em Cristo Jesus, tendo a presença do Frei Antônio Moser e do Padre Marcelo, que é teólogo e também tem mestrado em psicologia e nos ajuda, portanto, nesse contato com o humano, com as pessoas no nosso dia a dia, a entender melhor esta vida nova. E aqui também um outro subsídio que a gente aproveita, além dos nossos especialistas, é a boa literatura. E você tem essa oportunidade aqui no nosso programa de aprofundar um pouco mais o tema. Olha aqui, ó, em primeiro lugar, aqui pela Editora Voz, temos aqui A Festa na Vida. Olha que coisa bonita. Significados e imagens do Mauro Passos, que é o organizador. A Festa na Vida, que a vida deve ser uma festa, uma celebração. Então está aqui para você. Aqui do Padre Konings, não é? O grande Padre Konings, biblista, jesuíta, grande amigo, Ser Cristão, Fé e Prática. Está aí, ó. Ser Cristão, Fé e Prática, do Padre Konings, já está na 6ª edição aqui pela Editora Vozes. Também, claro, uma maravilha, este livro aqui do Padre Delton Filho, pela Editora Canção Nova, Como Jesus de Nazaré. Como Jesus de Nazaré, ser gente, ser vida, como Jesus de Nazaré, aqui pela Editora Canção Nova, do Padre Delton. Também este livro que você, se não tem ainda, é preciso tê-lo. Ora, pois, passamos aí essa jornada mundial e se você ainda não tem esse livro, precisa tê-lo. Do nosso querido Jorge Mário Bergoglio, agora o Papa Francisco. Só o amor nos salvará. Só o amor nos salvará. Reflexões do nosso querido Papa Francisco. Também aqui, professor Felipe Aquino, Só por ti Jesus. Jesus Cristo é Deus. Jesus, sinal de contradição, enfim, muita literatura interessante para você, não é? Acessando o site da Editora Voz ou também da Canção Nova, todos os dois aparecem aí no seu vídeo ou ligando para a gente, você adquire esse material importantíssimo, porque o programa, como você já sabe, ele tem um caráter provocatório, ou seja, o tempo é pequeno, é limitado, passa rápido, não dá para a gente esgotar aqui uma temática tão importante, tão significativa quanto esta, não é verdade? E você também pode aproveitar e mandar para a gente um e-mail, né? O nosso endereço é empauta@cançãonova.com, tudo junto, empauta@cançãonova.com, você manda um e-mail para a gente, sugerindo temas, fazendo algum questionário, enfim, participando do nosso programa. E também acessando o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, para você ficar antenado nos encontros que nós teremos aqui na nossa casa de missão evangelizadora em Belo Horizonte. E, inclusive, falando nisso, daqui a pouquinho vou te trazer a notícia de um encontro extraordinário que você não pode perder aqui na nossa casa de missão, tá ok? Além disso, tem o nosso Twitter, né, o PE_Hamilton, e daqui a pouco a gente dá outros endereços também, como o do Frei Antônio Moser, para você ter acesso ao Frei, aos seus inscritos e também ao link para o nosso programa Em Pauta, tá certo? Ô Frei Moser, eu já fazia a pequena provocação no final do primeiro bloco, a gente aproveita para, antes ainda de irmos para as ruas, de continuar aqui na mesma. E aí, Frei Moser, como é que fica então essa questão? Já que a vida nova em Cristo é uma prerrogativa eminentemente do cristianismo, especialmente da Igreja Católica, ou seja, de anunciá-lo, de levar essa vida nova que ele veio nos trazer, mas se todos são filhos de Deus, então não precisa evangelizar, ou precisa? Veja bem, Cristo tem, de uma certa passagem, essa expressão para que todos tenham vida. Ele veio para que todos possam ter vida. Ou seja, o Cristo ultrapassa a igreja, ultrapassa os batizados. Ele é o Salvador de todos os seres que vêm a esse mundo. Então, já uma primeira colocação que me parece, assim, fundamental. A segunda coisa, essa vida nova, é claro que ela pode se desenvolver de uma maneira inconsciente, eu diria, na profundidade da consciência das pessoas, não é? Onde Deus lhe fala ao coração, e Deus não fala só para nós. Então, as pessoas se identificam com Cristo, mesmo sem conhecê-lo, mas se identificam com o seu modo de agir, de pensar.
apenas que a diferença é que nós temos um Cristo que nós conhecemos, que nós ouvimos, não é, as suas palavras, lemos na Sagrada Escritura, mas, sobretudo, conhecemos por uma experiência de vida, de igreja e assim por diante. Então, cabe à igreja ir por todo mundo, realmente, batizar, mas nunca vai batizar todo mundo, né? Ela vai batizar, vai chamar para a vida nova todos. E isso eu acho fundamental, como vocação e não como privilégio. Então, o batismo não é privilégio, mas é uma vocação. E levar essa luz para todos. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar com as boas provocações aqui, mas vamos colocar o povo também para falar, na verdade, porque aqui no programa Em Pauta o povo fala. E nós perguntamos às pessoas, e aí, você? Você nas ruas do nosso Brasil, da capital mineira, enfim, o que você sabe ou pode dizer do que significa essa vida nova em Cristo? Vamos ver o que as pessoas responderam. O ser humano precisa uma vida nova, renovada no Espírito Santo, em Deus, que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Jesus Cristo na nossa vida é completamente tudo, na verdade, né? Sem Ele ninguém vai para frente, sem Ele não tem felicidade. É paz, muita paz, alegria, uma vida nova. Vida nova é a paz, a sabedoria que a gente tem que ter na vida da gente, alegrias, né? E participação com as coisas de Deus. É o motivo central da nossa fé e da nossa vida, né? Eu acho que não é possível pensar uma vida sem Deus. E eu tenho essa felicidade de ser um cristão e que vive essa felicidade e vive Jesus Cristo todos os dias no meu coração. Tá certo. Padre Hamilton, antes de continuar, mas só mineiro fala, né? E só mineiro, imagina um mineiro que não vai dizer que não é cristão, né? Pelo contrário, não, estou brincando. Mas aqui, não, de fato, Primoso, mas aqui na capital mineira, o secularismo vai crescendo também muito, né, Padre Marcelo? Sim, como em outras tantas capitais do Brasil. Mas deixa eu pegar esse gancho aqui. Padre Marcelo, porque a questão é o seguinte, outro detalhe interessante ainda na sequência da fala do Frei, porque na década de 60 muito se falou justamente, teólogos, por exemplo, como Karl Rahner, não é? O grande Karl Rahner, dizia justamente e escreveu a esse respeito sobre os chamados cristãos anônimos, ou seja, aqueles que mesmo não pertencendo oficialmente à igreja, não sendo cristãos de fato, batizados inclusive, mas também estariam fazendo uma experiência de Deus, uma experiência em Cristo Jesus, dessa vida nova. Então aí a gente já vai logo se perguntando, mas isso é possível? Ou seja, viver em comunhão com Cristo, sem se identificar com a igreja e talvez até mesmo sem conhecer a Jesus Cristo? Eu penso que quando Karl Rahner traz esse conceito, os cristãos anônimos, ele nos faz pensar um cristianismo que seja vivido a partir dos valores que também são cristãos. Então, nesse sentido, na medida em que encontramos pessoas que não se denominam cristãos, mas que vivem o amor, né? Por exemplo, você fazia divulgações do livro do Papa quando o cardeal Bergoglio, o amor salvará, né, o mundo, Perfeito. Algo assim. Então, vejam só, olha o princípio raiz da fé cristã. A salvação vem da experiência do amor. Então, na medida em que encontramos seres humanos, independente da crença, né, que vive esse valor radical da fé cristã, o amor, de alguma forma, então, vamos percebendo essas sementes, né, do verbo encarnado, também em outras culturas, em outras pessoas, ainda que elas não falem de Jesus Cristo, né? Então, um cristianismo vindo a partir do testemunho, dos valores que nós também professamos, né, como o amor, o perdão, a justiça, a fraternidade. Aí vemos tantas situações estranhas no mundo, né? O Frei Moser falava no início aí, em relação à vida, vemos o contraponto, que é a morte, quantos sinais de morte hoje, novos e antigos. Então, tudo isso nos exige cada vez mais um trabalho comum, né, para que façamos crescer a cultura da vida. E muitas vezes esses cristãos chamados anônimos, eles vão somar conosco nessa cultura da vida, né, para que o reino de Deus cresça a partir da promoção da vida e que seja uma vida em abundância.
Eu gostaria de Sim. pegar esse gancho junto com Cristãos Anônimos. Esse é do Ratzinger, essa expressão é do Ratzinger. Falava muito de pequeno rebanho, gostava disso. E na sua compreensão, realmente os cristãos batizados, etc., seriam sempre chama uma atenção minoria. naquele livro uma dele, minoria. O Novo Povo de Deus. O novo povo de Deus. Saindo um pouco da quantidade, falando mais da Exatamente, qualidade. Exatamente. Eu acho muito interessante que isso nos dá uma nova dimensão. Ele falou, e as outras religiões, budismo, shintoísmo, hinduísmo, são profundamente ligadas ao divino, ao transcendente. Eles não descobriram o nosso Deus com as nossas categorias, mas vivem realmente de uma maneira assim impressionante. Então, os batizados serão sempre um pequeno rebanho. Nunca o mundo inteiro pertencerá à igreja. E talvez até nem fosse bom, sabe? No sentido que são múltiplas expressões das faces de bondade do mesmo Deus que se faz presente em todas as culturas, todas as civilizações. Mas o senhor falava que a expressão do cardeal Ratzinger, né? Mas o Karl Rahner já refletiu sobre isso e tem livros, inclusive, que eu li recentemente sobre isso, Frei Moser. Pequeno rebanho. Mas a questão é o seguinte, com a inserção no cristianismo, fora esse contexto, óbvio, a gente faz aqui a provocação para haver essa boa explicação de vocês. Mas você que está nos acompanhando então, essa vida nova em Cristo que se dá no batismo, que se começa então nesse encontro, e uma coisa interessante que acontece, que vale a pena a partilha nesse momento, é que justamente a partir desse batismo, dessa inserção nesta vida nova em Cristo Jesus, se experimenta aquilo que a igreja, padre, chama de as virtudes teologais. Você tem as virtudes teologais e as cardeais. Então você tem as teologais, fé, esperança e caridade. As cardeais, né, cardeais, quer dizer, são as mais importantes delas, outras virão, mas elas como orientadores, assim como a gente tem aí as capitais dos estados brasileiros, que são as cidades mais importantes, teoricamente, não é? E que delas emana o comando, o poder, a orientação para o estado inteiro. Então as virtudes cardeais, elas exercem esse comando, e aí a gente tem a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança e assim por diante. O que a gente poderia ressaltar de diferença? Porque muita gente se pergunta isso, não é? Das virtudes teologais, as infusas, dessas outras cardeais, né, que devem se desdobrar na vida. Qual a diferença fundamental que existe aí? Bem, Padre Hamilton, queridos telespectadores, eu penso que o ponto de partida das virtudes infusas, teologais ou morais, é sempre a graça de Deus, né? Nós recebemos então pelo batismo o dom da fé, da esperança, da caridade, ou seja, tem a ver então com as virtudes teologais. Essas virtudes infusas que são então virtudes que nos são dadas por Deus, através da força do Espírito Santo, né, no sacramento do batismo, e que continuamos, então, né, a fazer progredir essas virtudes ao longo da vida cristã, através da vida dos sacramentos em nós. Contudo, essas virtudes precisam ser trabalhadas, embora nós as recebamos como dom, como graça, se nós não desenvolvermos, não acolhermos, não pormos para dentro de casa e não sabermos o que fazer, né, a partir disso, então essas virtudes, né, elas revelam também a sua limitação em nós, porque toda a graça de Deus passa também pela abertura humana, pelo sim, pelo consentimento, né, uma vez que a fé cristã nos coloca a questão da liberdade. As virtudes teologais, então, são essas virtudes que vão nos fazer viver a nossa fé no cotidiano. Essas virtudes morais também nos apontam para aquilo que vem do esforço humano, que vai nos ajudar, então, por exemplo, diante das exigências da vida, nas virtudes morais, sermos mais prudentes diante de tantas situações. Olha, por exemplo, a violência no trânsito, né? Quer ver uma forma bonita de sermos cristãos? Sejamos motoristas prudentes, saibamos, então, desenvolver essa virtude moral, para que, assim, então, nós possamos viver um testemunho cristão. E assim poderíamos dizer também das outras tantas virtudes que a igreja oferece. De qualquer forma, eu penso que o caminho das virtudes
enquanto um caminho de dom, exige de nós aí a nossa parceria com a graça, a nossa contribuição, a nossa procura, o nosso envolvimento, para que cresçamos, né, nessa perspectiva da cultura da vida, né, da vida para que o Senhor se manifeste em nossas ações. Mas sim, Vale a pena lembrar que virtude remete para a vis, força. Então é a força de Deus atuando em nós, não é? Isso é a virtus. Por exemplo, no auge do Império Romano, se pressupunha que um soldado romano fosse virtuoso, forte, mas forte moralmente, não é? Muito bem. A mesma coisa que o nosso convidado colocou assim com muita propriedade, Padre Marcelo, está falando bem, está saindo bem pela primeira vez, está saindo bem, né? Tudo que Deus nos concede é na forma de semente. Ele não dá árvore inteira com fruto e tudo. Ele dá a semente. Você tem que regar, você tem que ir podando para depois então poder colher os frutos. Se não houver colaboração... Exatamente. Tá certo. Olha, mas tem ainda algumas questões aí. E a moral? Para que serve a moral? Não é? O Frei Moser, como teólogo da área da moral, não é, como diria a canção popular, e só na moral. Mas as pessoas já não estão um tanto cansadas de moral, de moralismos. Mas depois ainda, e essa vida nova em Cristo, ela pode ter fases? Alguns arriscam a dizer que tem pelo menos 5 fases. É o que a gente vai descobrir, não é, sobre essas fases e a moral e um pouco mais ainda no nosso terceiro bloco. Então nós vamos para um rápido intervalo e já já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Minuto só, não saia daí.